qual é a proposta da vida, né, que é o que ele fala. E por isso ele fala muito do termo vaidade. Ele fez uma revisão na vida dele, né? Ele já está no nosso pela história, né? De eclesiástico. E ele estava fazendo a reflexão que já era adulto, já era velha, né? Que fez uma fase na época. E aí ele descobriu que tudo era passageiro, tudo era vaidade. Porque ele estava na presença do Senhor e depois ele tinha saído da presença do Senhor. E aí ele percebeu que tudo isso, sem Deus, não é nada. Né? E aí nós estamos falando, nós temos contemporâneos, que nós vemos pessoas sem Deus. Nós podemos ver nas drogas, nas prostituições, né? E nós temos esse Deus. Que nós deveríamos, eu sei que muitos de nós, é mais vivo, nós levamos esse Deus para pessoas. Mas nós poderíamos levar mais, né? Aí nós voltamos a falar sobre as reintegrações, né? Que é um momento polêmico que apareceu agora, desse dinheiro que veio aí, foi mais ou menos nesse contexto que a gente terminou a aula passada, né? E hoje é engraçado que ela falou até do tempo, né? E hoje vai falar a vida sobre a perspectiva do tempo. E aí a gente começa a falar o que é realmente o tempo, né? O tempo é um componente do sistema de mediação usado para a sequência de eventos. Né? O tempo ele é usado para a sequência, para aquilo que nós vamos fazer. O tempo tem sido um dos maiores temas da religião, da filosofia e da ciência. O tempo é uma noção criada pelo homem para podermos dar os fatos, datar os fatos. Aliás, sempre parece não se encaixar no conceito do tempo, pois não pode ser medido, mas a gente usa bastante. Na verdade, o tempo a gente não pode ser medido, né? Não, eu estou lendo uma definição mais ou menos assim do tempo. Que às vezes a gente pensa, nossa, o que é o tempo? A gente está no tempo, está inserido no tempo, precisa do tempo, para tantas coisas, aliás, nós vivemos sem tempo. Né? Nós não sabemos assim, a definição do tempo. Ele foi necessário até para adaptar, para a gente ter uma noção da vida. Na verdade, o tempo nos dá uma noção da vida. Né? E Deus estabeleceu o ciclo de vida, que são as etapas da vida humana, né? A infância, a adolescência, a adulta e a velhice. Todos nós temos viver e passamos desse tempo. Né? E cada um vive da maneira que está na faixa etária. Às vezes, que nós trabalhamos com crianças, né? E às vezes nós temos uma criança que é bem maior. É claro, é raro, né? Mas tem uma criança que às vezes a gente vê que ela tem um conhecimento maior, uma facilidade maior, e às vezes tem que até tem deficiência nisso. Tem que saber que se ele não quiser afetar, pode afetar, né? E às vezes também nós temos adultos, muitos adultos querendo ser jovens. E aí já foi descoberto que ele não viveu, e às vezes ele deixou de viver essa etapa na juventude, então por isso que isso é importante. Nós vivemos, né, cada etapa da nossa vida. Né? Nós que somos pais, né, e somos avós, eu ainda não sou, né, mas já tenho idade suficiente para ser. E nós temos assim essa obrigação. E que nem estamos lidando com pessoas aqui na igreja, né, principalmente a cara aqui. Está bem ligado com os adolescentes, né? Está muito atento com eles, quem tem cuidado com os jovens, né? Mais afinidade. Nós precisamos entender essa idade, né? E até mesmo os velhos, nossos idosos, né? Porque às vezes também nós estamos muito porque na chance não é. Parece que é feitosa, não, né? A Gabriela falou agora, tá? Não é onde? Eu vou explicar para você. Você vai ficar em idoso? Você sabe que pensar que já deixamos idosos. Eu acho que todo mundo passou por isso. Eu creio que acho que talvez nem todo mundo, mas assim, tem parte que é nossa, talvez a gente nem sabe se identificar mesmo, né? Está na idade jovem, está na idade adulta, e
principalmente aqui, no Igueiro, que às vezes tem curso de jovem, né? E tem comida, e às vezes não divide por essa idade para. Acho que talvez mais por organização mesmo, o que mais vai encaixar no ensinamento, o que mais vai ser de aproveito na idade dele. Isso que tem também no da escola também tem, dividido em lugares, em etapas, porque é por causa da facilidade de aprender. E aí ele, quando chegou nessa idade, ele tem que ter tudo que ele viveu, para ele nada faz sentido. Né? E eu creio que ele foi uma pessoa, por falar do tempo, ele aproveitou o tempo. Né? Ele aproveitou o tempo, ele aproveitou com dinheiro, com mulheres, com dinheiro. Então, se for olhar o nosso lado material, né? Ele aproveitou bem o tempo, porque para nós, né, infelizmente, temos uma visão, né, física, né? A gente não tem uma visão de que os bens materiais. A gente é bem tem bens materiais. A gente está bem, a gente viveu bem porque tem bens materiais, tem que estar ligado com isso, mas só que não é por aí, né? Tem seus. E ele mesmo teve essa reflexão e estava falando que não é isso. Real que ele viveu. Exatamente. Ele está passando. E ele é consciente de que o financeiro não é tanto. E mais pra frente ele vai falar, na geração 3, ele vai. Acho que é consequência, né? Porque a perseverança que tem. vai dar minuto. Então, mas aí eu vou começar naquela questão. O que é bênção? O que é bênção? Bênção, a gente falar por quê? Né? Porque às vezes o pessoal não, né? Essa teologia da prosperidade está trazendo para, graças a Deus, nós não. Eu sei que não, porque nós vemos na reflexão que eu fazer, dos cursos que nós temos, né? Que nós não estamos com essa visão. Mas a gente vê na mídia, a gente vê no rádio, né? Quantas igrejas evangélicas, não falando mal, tratando da prosperidade como uma bênção. E não é só isso. Como prioridade. Né? Como prioridade. E nós sabemos que não é isso. Lógico que Deus vai dar Deus no dia a dia, né? É consequência, eu acho, né? É consequência. Vai ter uma coisa que ela faz com a família. E ela até abriu, né? E falou do tempo, né? Ela abriu mesmo, falando mas falou do tempo na descrição. Que há tempo para todas as coisas, praticamente, né? E aquele que realmente está no Senhor, está na presença do Senhor, a família dele enjoada, né? O que ela projeta é abençoado, né? Nós sabemos, mas aí tem que ser aqui, uma família realmente alicerçada, né? Nós também vamos dizer que também, mesmo que ele está no Senhor, não passa Deus, né? Então é mais sobre isso, sobre essa noção do tempo, né? E aí ele está falando mesmo que há tempo para plantar, há tempo para todas as coisas. Aí eu vou ler agora, como eu defino o tempo, vou ler o tempo oportuno na vida, que aí está mentindo, né? O autor do Eclesiastes inicia sua preleção sobre o tempo. Tá, agora tá. Página 11. Pronto? Alguém quer ler para mim? A gente aí nós vamos interagir. Pode ler? O autor de Eclesiastes inicia sua preleção sobre o tema, valendo-se da palavra ética. É isso? Que no idioma hebraico significa ocorrência, para ensinar sobre um evento específico que ocorre dentro de uma questão determinada. Com isso, o elete, é isso que eu entendi, quer demonstrar a existência de uma espécie de oportunidade que deve ser aproveitada no tempo certo. Para demonstrar a validade da sua tese, ele aponta 14 exemplos entre os versículos 2 a 8. Esse tempo oportuno é para o homem de negócios, a maré alta que se bem aproveitada pode levá-lo à fortuna, mas que se desperdiçar
pode levá-lo à miséria. Para o estudante, significa aproveitar bem o tempo na escola, colégio, faculdade, para obter determinado conhecimento. Para o agricultor, significa plantar na estação própria para obter abundante colheita. Deus concede 4 estações durante o ano para que os homens possam plantar e colher no momento certo. Quem assim faz, se farta de pão, mas quem negligencia a oportunidade padece fome. Assim também existem momentos certos entre a vida e a morte. Momentos para estudar, trabalhar, conquistar, descansar, rir e chorar, prantear e dançar, etc. Paz, tranquilidade e confiança inundarão o coração de todo aquele que entende que Deus tem um tempo para cada propósito e que toda ocasião deve ser bem aproveitada. A promoção e a demissão do emprego, a doença e a cura, a guerra e a paz, a aprovação ou reprovação no vestibular, virão no momento certo. Sim, isso mesmo. Inclusive os sabores da vida têm seu prazo determinado. Hoje há um tempo para se chorar e plantear. Por isso, trabalhe, esforce-se, estude e deixe o resto com Deus. Não viva nos extremos da vida e da morte, da guerra e da paz. Viva equilibradamente na dependência do Senhor. Então, eu até deixei mesmo para ler isso, porque eu achei isso muito interessante. Né? Ele define bem, né? Ele define bem a oportunidade, o que nós precisamos fazer, né? Quando ele fala de estudo. Eu creio que na minha família, não tivemos muita oportunidade de estudar, porque minha mãe não deixava, porque não tinha condições, antigamente os estudos eram pagos, né? Tinha que fazer uma admissão, tinha que fazer colégio, era pago, nós não poderíamos. Nós também falávamos, também tinha aquela noção de aquela ideia de que quem vai cuidar da casa é o homem. Então não tinha, muito que tinha, que deveria estudar, era assim meu irmão, ia ser meu irmão. E ficou muito que não tinha. Então nós ficamos nessa, e eu vejo que nós sempre gostamos, né? Estou falando da minha família, porque a gente viveu isso, né? E nós não aproveitamos, né? Então, isso eu fiz supletivo. Agora eu estou até aprendendo a fazer as cartas, fazendo aí a validade de crédito, que eu quero fazer também que eu mostrei vocês. Então, eu acho que, mas eu creio que pelo menos eu não sei como nós vamos ela, mas eu sinto que eu tenho mais dificuldade de aprender do que eu só. Talvez por causa, não sei da idade, por causa de alguma coisa. E eu creio que se eu estivesse na fase certa, né? Eu acho que, sei lá, mas é que tirava de letra, né? Queria falar alguma coisa? Se não? Não. Porque eu não sei, mas assim, eu creio que talvez nós não estamos perdendo essa oportunidade, né? Hoje em dia a gente não perder a oportunidade. Essa caminho, Então, se ela não teve oportunidade, ela não tem que perder a oportunidade. E eu gosto muito de estudar. Eu concordo que eu tenho dificuldade, sim. Nossa, no esporte, acho que eu sou mais boa que tudo. Mas eu não desisto. Sabe? Eu sei que Deus vai comigo, eu sei que Deus... Porque nós, eu amei. Eu fiz a teologia, né? A glória, né? Que nós sabemos. Eu sei que nós, não estou aqui, mas desde que eu aprendi, eu falei que eu não sei passar, talvez não seja o meu chamado, eu não sei. Que Deus tem para mim. Mas assim, o que eu aprendi, eu creio que todo mundo deveria ter essa oportunidade, não só de estudar teologia, de estudar, né? De fazer a obra do Senhor, claro que a gente tem que colocar, né? A obra do Senhor, a gente tem que ter, né? Mas dá para fazer alguma coisa assim, é muito bom. Eu acho que toda a área, não é só qualquer teologia, a pastora vai fazendo pedagogia, anos, né? Então, eu creio que eles também não tiveram oportunidade, né? Então, eu acho que nós não devemos perder a oportunidade, né? E aqui que eu peguei uma frase que está escrito assim: o segredo para ter paz com Deus é descobrir, aceitar e apreciar o tempo perfeito de Deus. O perigo está em duvidar ou ressentir-se em relação ao momento do Senhor. E às vezes a gente fica desesperado, e não queremos aceitar o momento do Senhor, e às vezes nós estamos ressentidos. Isso pode levar ao desespero, à rebelião ou seguir em frente
esperar, não tiveram tempo, paciência, né? Não souberam esperar o tempo do Senhor, né? Chegar a receber a desilusão, muito até essa passagem do Senhor. Quem come tudo, ninguém Até a questão da vida, né? Um adolescente, quando tem um filho, né? Tem tudo isso, com certeza, tudo isso também está ligado com isso. Né? É o chorando certo, é quando o tempo determinado. Né? Às vezes, claro que vai de faixa etária, vai de pessoas a pessoas, né? Mas nós sabemos que há um tempo para todas as coisas. E agora eu vou passar a falar um pouco, né, que eu estava falando, um pouco sobre a vida do equilíbrio, né, a vida sobre o equilíbrio. Deixa eu falar, é mesmo porque a carne da gente tem um jeito certo de viver. Ela Exato. adianta me ficar aqui, ficar lá, e depois só vai tudo vai cair, vai doer. Você deve ter reclamado, né? Aí até tem expressão facial. Já foi pronto, olha aqui, ó. Levanta a esperança lá, né? E você chega olhando agora é mesmo, né? Agora não está horrível, mas aí estava passando a mão desse jeito, né? A nova pessoa, né? A nova pessoa, né? De longe é muito mais grande que os homens. É mesmo. Tudo no seu lugar do corpo, sempre importa, gente. Que a Ana Maria Braga falou, E aí, às vezes as pessoas querem ficar jovens, né? Mas isso aí não adianta. O teste é cada um aproveita a sua fase. É da melhor maneira, exatamente. A gente se vê, entendendo isso, a gente não vai mostrar a roupa, tem outra coisa que está mostrando a roupa, você vai ver os olhos estão mostrando a gente doce, você vê que ela não é idosa, você vai sabe, às vezes, que a gente vai depois que você botou tanta conta na frente dos outros, aí você vai deixar uma vida que era ridícula. Então é por essa coisa que o tempo está tudo certo e é bonito. A gente trabalha com uma área de compressão e tem clientes assíduos lá, porque vai lá, faz isso, a gente fica um tempo, vai estar fazendo de novo, vai ficar fazendo. Eu não estou falando que é pegado, mas nem estou falando que é o que está fazendo. Eu estou falando que é tempo da cirurgia,
precisamos ter uma vida de equilíbrio. E o equilíbrio é a base para governar a casa, a família, o trabalho, a sociedade, a igreja, né? Ter um equilíbrio, devemos viver no equilíbrio. Algumas definições de equilíbrio. Primeira definição: o estado do povo que tem o peso de suas partes bem distribuído fica oscilada, né? É um equilíbrio, né? E o segundo é mais, mas eu tirei só esses dois que é o que vai mais, que vai mais para nós, né? E o funcionamento perfeito da mente, que é a estabilidade mental e emocional, né? E é nesse que o autor de Eclesiastes se baseou, é nesse que ele está falando, né? Que é na mente emocional, no equilíbrio emocional, que é o que vai plantear a vida para o resto, para tudo. Né? Porque se a gente não tiver um equilíbrio mental e emocional, tudo vai para a verdade, não sabemos, né? Está falando, né? E aí, em Provérbios 3 diz: meu filho guarda consigo a sensatez e o equilíbrio, nunca o perca de vista. Em Provérbios 16, 21 diz: o sábio do coração é considerado prudente. Quem para com equilíbrio promove a instrução. Em 2 Timóteo 7, diz assim: porque Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Você sabe, gente, que eu conhecia assim, porque Deus nos deu um espírito de covardia, mas eu nunca tinha percebido que falava também de equilíbrio. Talvez porque eu ia falar assim, nunca tinha percebido, nossa, mas e aí eu fiquei pensando, falei, nossa, eu nunca, no próprio versículo, eu nunca prestei atenção nele, né? Que tinha falado de equilíbrio, né? E eu falei, nossa, como às vezes a gente está, e vai passando, batido dos outros, né? Nós sabemos que é difícil falar de equilíbrio, né? Diante de alguma situação, né? Assustadora, ou até mesmo tenebrosa, né? E o que eu usar aqui o exemplo da carne, da carne, da mãe Carlos, né? Assaltado, né? Foi todo tempo em que nós lembramos, nós estamos sabendo, né? Nós vimos assim que eles ficaram abatidos, ficaram, né? Desesperados, porque a palavra do Senhor fala que nós devemos que a gente fica, né? Com um estado emocional muito grande mesmo, né? E nós temos também agora jogar tanto para cá, fato que a gente sabe que está na nossa igreja. E nós temos também a situação que está vivendo agora com o marido, né? A irmã Maria que perdeu o esposo, né? A mãe da gente que perdeu o filho, né? Tudo isso mexe com o emocional, com o equilíbrio da gente, né? Mas nós sabemos que nós não devemos, né? Perder. Claro que devemos ficar isso, mas não podemos permanecer, né? Porque nós vemos a diferença de quem serve e quem não serve a partir dessas situações. Se nós temos uma carne abalada, assustada, né? A irmã também, né? O irmão foi lá, viu, né? Quem foi lá, viu, não foi, disseram que nós temos que responder. Nós temos que não permanecer, né? Então, esse é o equilíbrio fundamental para nós, né? Que nós estamos na presença do Senhor, que venhamos assim, ter exemplo com isso, né? E não só essas situações. Eu mesmo, quando perdi minha filha, eu não estava na presença do Senhor, mas eu queria, né? Eu queria muito do Senhor. E eu vi que a Cidinha, né? A irmã Dalva, as irmãs a outra, né? A Miriam, né? Orava muito, chegou um ponto de eu falar, eu vou me internar. Eu queria me internar. E também conheço, né? A Ariane, que falou para minha mãe, a Ariane me deu um choque, porque eu fiquei assim, totalmente sensibilizada. E aí eu falei assim, eu vou. Essa perda. Entendeu? Eu vou, porque eu não conseguia me agir. Aí a Ariane me deu
Nós éramos família, né? E eu e Paulo precisamos da senhora. Né? Nós precisamos da senhora. Como é que nós vamos tirar se fica com o seu pai? Né? Porque os pais vão estar presentes, né? O pai pergunta, né? Mas ele falou, não, mas nós não queremos. Né? Então foi aí, mas ainda assim, sabe? Muitos amigos, né? Graças a Deus na escola, ia lá nos visitar, ia lá falar no conforto. Irmãos, Deus nos cercou mesmo de irmãos. Sabe? E aí eu vi que a diferença, né? De que eu creio que quem me deu esse equilíbrio foi as orações, ainda que eu não sabia, ainda que eu não conhecia. Mas eu criei em Deus me cercou. Foi essas orações que me deu equilíbrio, eu tenho certeza. E se eu não tivesse tido isso, eu não estaria aqui. Porque foi um desequilíbrio total, emocionante. Então, eu creio nisso. Eu creio, mas nós precisamos um do outro, né? Isso que é importante. Eu creio que quando nós estamos numa situação, às vezes talvez eu não vinha falar com você, não vinha falar com você, mas nós orávamos, porque talvez nós não tínhamos palavras para dizer, palavras para falar, mas Deus coloca no coração para a gente orar. Às vezes Deus levanta, né? Quem aqui não estou falando para onde vai o Senhor, quem tem intimidade com Deus, às vezes Deus incomoda, para Deus não vai falar, a gente não sabe nem por quê, né? Mas Deus não é por quê. Nem pergunta por quem trabalha, ora, daí você não vai nem estar sabendo. Eu nova, gente, eu estou falando eu porque é presente. Eu nova convertida, um dia meu Deus me disse, eles não te olham, meu Deus, filho, eu quero saber o que você não. E eu nem sabia orar, mas fiz. Obedeci, eu nem tinha intimidade, foi tão forte que eu nem tive contato com ele. Aí minha filha falou que naquele dia, passado o dia que ela foi visitar, ele falou que ele viu, porque a minha filha, né, que faleceu, infelizmente nós não éramos convertidos, e tinha coisas do mundo, né? Ela gostava muito do Harry Potter, né? Ela teve dos livros, eu sei que, mas teve dos livros, gostava, enfim. E ele viu, né, nesse momento que aconteceu, ele viu e começou a andar desnorteado. Sabe, começou a lembrar dele, começou a ficar desnorteado. E foi naquele momento que Deus mandou orar. E eu nem tinha, porque lá não era a gente não tinha intimidade com Deus. Não tinha intimidade, nem conhecia, aliás, eu nem sabia orar. Entendeu? Então, isso é importante. Nós estamos unidos, né? Estamos preparados mesmo. Porque talvez o equilíbrio não venha só para mim. Eu posso, através da minha oração, colocar equilíbrio na vida de outra pessoa. Né? Uma pessoa que está desequilibrada, que está emocionalmente fraca, gente da igreja. Né? Que nem nós estávamos falando da semana passada. As pessoas que estavam com depressão, que estão ainda com depressão, que têm, né, esse desequilíbrio emocional. E as pessoas dentro da igreja, cabe a nós, né, orar. Se bem que, graças a Deus, nós somos um povo que, principalmente que estão aqui, de horas, batalha, mas isso veio a falar para a gente continuar mais, para nós não desistirmos. E talvez nós não tenhamos a vitória agora. Talvez assim, que nem Deus mandou levar a orar por alguém. Talvez você nem vai falar, às vezes é coisa tão íntima, que você nem vai falar para a pessoa, que nem ela sabe. Mas Deus sabe. E Deus sabe que você é capaz de guardar segredos. É capaz de guardar essa intimidade, de não ir falar para a pessoa. Então ele pode você falar. Às vezes ela está fazendo as coisas que nem sabe que é errado. Que na mente dela é certo. E pode levar ela a uma queda, a um desespero, a um desequilíbrio. Então, o que nós temos que ser é esse equilíbrio emocional. Esse equilíbrio na vida da nossa condição. Amém. Eu tive uma condição muito grave na minha vida logo no início da cristã, e foi Deus que me sustentou. Gente, você aqui. Eu estava na casa que você saiu para você, não pode vir. Quer ficar com os amigos? Faz parte. Não pega, não. Só que ele quer velho, pode falar, pode falar. Mas ele não sabe.
que eu já passei. Mas, apesar de eu não ter tanto tempo de cristão, na verdade, eu tenho uns 2 anos de cristão, por exemplo, mas Deus, ele me sustentou de tal maneira, e ele nos dá o escape, ele nos dá a maneira de nos guardar. Porque nesse momento, eu preferi, ou Deus me conduziu, a ficar quieto, a ficar em silêncio. E eu passei um período, logo depois que aconteceu, foi em dezembro, acho que em dezembro até o começo de fevereiro, mais ou menos, foi o começo de dezembro, e a minha esposa faleceu. Eu creio que ele me levou a não perceber essas coisas drásticas que aconteceram. Eu fiquei como se eu estivesse anestesiado, um tempo longo. Então teve até coisas drásticas também que aconteceram depois disso, e que eu nem percebi. Eu só vim dar conta, teve coisas que aconteceram, eu só vim assim, né? E lá, puxa, aconteceu tal coisa. Já tinha 1 ano ou 2 anos que tinha acontecido. E eu nem percebi. Então, eu creio que Deus me levou e eu estar com mais uma aflição, com mais uma preocupação, entendeu? Mas assim, na minha consciência, eu tinha absoluta certeza que ia passar. Aí eu usava muito aquele versículo, eu posso passar as coisas, mas ele me fortalece. Eu podia passar por aqui, eu tinha um livro da presença de Deus, de deixar de prender. E não me revoltando contra isso, entendeu? Então, eu acredito que foi o período que eu mais cresci espiritualmente. E eu preferi ficar, eu fiquei sozinho quase 5 anos. Depois eu conheci a minha esposa, aquela esposa hoje. Mas assim, foi um período muito longo, foi dor, mas foi muito aprendizado. E assim, a presença do cuidado de Deus foi muito real nesse período. E eu acho que eu tive mais sabedoria nesse período de uma dor maior do que hoje, que está bem melhor, né? Todo mundo mais às vezes se equilibra mais, né? É isso que eu ia falar. Nesse período eu não murmurei no momento. É isso que eu ia falar. Mas depois que passou, que veio a gente murmura mais. Mas isso que é bom de isso que é bom de refletir sobre as coisas, né? E agora, anterior, não ficar parado no tempo, agora, né? Ninguém ficou. Mas fazer uma reflexão. E às vezes nós não damos importância. Às vezes nós reclamamos das coisinhas pequenas, né? E não conseguimos ver a sabedoria de Deus. Deus nos tratando, Deus nos guardando, né? Então é importante, é uma coisa que nós não sabíamos, né? E veio tudo falar a questão de equilíbrio e cuidado de Deus. Ele só vai estar na nossa vida quando nós estivermos no cuidado de Deus. E é só Deus, o cuidado de Deus vai nos equilibrar, vai nos dar equilíbrio. Nós vemos aí as pessoas tantas coisas e as pessoas totalmente desequilibradas. As situações que nós passamos, eu sei que todo mundo tem sua vida, né? Cada um tem uma testemunho para falar, né? Mas nós estamos fazendo os mais graves que nós sabemos, né? E graças a Deus está ali, calma, que você se alerte agora também, nós também, né? Que nós ficamos assim atentos para as pequenininhas coisas e não murmuramos, tem que agradecer, né? Onde eu fui dar banho no torneio, estava chato, porque eu falei, quero ver um vídeo, tinha hora de eu falar assim, vocês a gente chegou na hora, né? E graças a Deus que ele não é como nós, né? Ele não quer, faz ouvido, quer. Eu fico mudo. Glória a Deus pelo silêncio. Fechou sua boca, né? Então, agora eu queria assim, né? Meu nome é Betinho, né? Sobre isso, que é assim, um pouco, né? Se a gente for, né? Principalmente as coisas que nós na presença do Senhor, diante do Senhor, nós temos assim, várias coisas, e a gente tem muito melhor, todo tempo curto, né? Mas nós percebemos que antes desse tempo, Deus fala conosco, Deus traz as nossas coisas que talvez a gente tenha esquecida. E por isso que eu acho importante, né? A escola dominical, até o culto, os louvores, né? Às vezes eu vou falar uma coisa assim, que uma vez, faz tempo que ela fala, a gente está tendo oportunidade, né? A gente sempre usa a carne está sempre na frente, né? E uma vez ela estava dizendo, nova, na presença do Senhor, ela lá embaixo, e ela falando, e ela me dizendo, né? Nem falar, né? E aí ela disse assim, deixa Deus na nossa coração, deixa Deus, e ela
Aí, de novo, no outra vez também, em seguida, que eu não perdi, né? Que eu era mais frequente do que agora. E via de ontem era mais que o seu irmão. E aí, né, no final de semana, mas como? Aí ela respondeu lá, permitindo, somente permitindo. Aí eu falei, nossa, aí só peguei uma palavra, somente permitir. Às vezes a gente quer deixar a pessoa uma pronta, mas não permite. E foi essa palavra, que foi que está comigo até hoje. Às vezes eu estou assim, que você agitada, aí Deus, me permita tomar conta dos próprios filhos, né? Então, e é verdade. E é uma palavra, às vezes nós dizemos, né? Mas sente falta, por causa disso, que é o Senhor nos enchendo, é o Senhor nos dando equilíbrio, né? E aí eu queria, assim, para outra pessoa, talvez a Anitta mesmo, escreve né, o segundo sobre o equilíbrio, que eu acho importante, né? Que o autor está falando, né? Um dos dois. 3, né? Ah, é 3? Não, é o 2, é o equilíbrio na vida. Pode ler, então deixa só você que vai. Não se pode ver a vida apenas sob a perspectiva da morte, da guerra, do sofrimento, do choro, da perda, pois isso levaria a pessoa ao mais completo pessimismo, desânimo e desespero. Mas também não se pode ver a vida apenas sob a perspectiva da colheita da cura, da edificação, do riso, da dança, do abraço e do amor, pois isso não é a realidade. Na vida há momentos de riso e de choro, como também há momentos de plantar e colher. No inteirinho das figuras opostas usadas pelo autor, está aquilo que fornece o equilíbrio de que a vida tanto necessita. Não se pode viver nos extremos, pois quem assim faz deve observar a beleza que há entre o nascimento e a morte, entre a plantação e a colheita. Não percebe o germinar, o crescer, o florescer e por fim o colher. As pessoas precisam aprender com Jesus Cristo, pois ele nos recomendou observar como crescem os lírios do campo. Mateus 6:28. O tempo do crescimento nos ensina a viver com alegria, bom senso e equilíbrio. É necessário obter uma certa estabilidade na vida, pois isso proporciona saúde para o corpo, para a alma e para o espírito. Entretanto, quem transgride o equilíbrio da vida acaba sendo dominado pela ansiedade. Esta não tem a capacidade de adiantar as conquistas e atrasar os sabores da vida, fatores que prejudicam o ser humano. Por isso é preciso viver um dia de cada vez, para poder desfrutar dos maravilhosos cuidados de Deus para com os homens, mesmo os de pequena fé. Mateus 6:15. E então, assim, nós vamos concluir esse porque, assim, diante das situações, diante da morte, diante que nós estamos entendendo, diante dos assaltos, né? De verdade, aí nós vemos que tudo isso é injustiça, né? Nós vemos isso como injustiça, mas o rei conclui que Deus não ignora a injustiça, mas falar que ela cessa tempo determinado. Nós sabemos isso, né? Que o tempo determinado de Deus, a justiça vai cessar. E é como nós estaremos lá, né? Não vai ter mais essa situação inversa, né? A gente vai ter vivendo equilíbrio, o equilíbrio de Deus. Esse equilíbrio da vida é o equilíbrio de Deus, né? Então, se nós conseguimos, né? Realmente ficar no equilíbrio. Agora eu quero passar na terceira, que fala a visão que domina a vida, né? E com o passar do tempo, o ativismo do dia a dia, até mesmo por alguma falta de reflexão, esquecemos de saber, ou até mesmo de perguntar qual é o plano de Deus para mim. Qual é o plano de Deus para cada um de nós, né? E nós sabemos que Deus tem um plano. E depois nós vamos refletir, algo que talvez seja para mim nessa aula, mas no final do estudo, eu ainda vou trazer essa pergunta, né? Para a gente poder trabalhar nesse madeira. Porque Deus vai falar muito conosco, Deus quer isso, tá bom? E o primeiro plano que a gente sabe que é o plano da salvação.
sabemos que Deus criou tudo, mas tanto nós como os anjos somos seres criados de maneira especial. Os homens e os anjos estão sob o regime da providência sobrenatural de Deus, né? Que Deus criou tanto o homem quanto os anjos. E nós estamos sob o natural de Deus, que é isso que é isso o domínio da vida. É o sobrenatural de Deus na nossa vida. E o sobrenatural é algo impossível de explicar pela lei da natureza, ou de forma natural, né? Nós sabemos que Deus oferece a salvação através, mediante Jesus Cristo, e nós temos que ter assim isso em mente. Que o plano de Deus para a nossa vida é a salvação. E graças a Deus nós temos, né? Nós já temos. Mas então nós temos que permanecer, né? Porque aí é um debate muito longo, vai para os estudos, mas nós temos que ter esse sentido. E às vezes nós temos plano de Deus, eu faço isso, eu faço aquilo, claro que é. Mas o primeiro, o fundamental, né, é a salvação mediante Jesus Cristo, né? E aí nós devemos perguntar às vezes, né? Se tudo na vida é providência de Deus, por que o mal existe? Né? Nós perguntamos por que será que acontece doença, acidente, perda familiar, perda financeira, né? E se tudo está na mão de Deus, por que Deus permite isso? E aí eu vou diferenciar o mal em duas categorias, né? O sofrimento do homem, que é contra a vontade do homem, né? Que seja a dor, a miséria, a aflição, é contra a vontade. Né? O sofrimento não é contra a vontade. E o sofrimento que é da vontade, que ele tem permissão de escolher roubar, de escolher, né, matar, de escolher ser um assassino, ele escolher. Então ele está sendo mal que ele pode escolher, ele sabe as consequências de quem escolhe, quem, né, escolheu viver nessa situação. Então a maldade, ela parte do próprio homem. E tem assim não, que são realmente os ciclos da vida, né? Isso acontece também. O meu desejo, a coisa também, não sabe, ninguém não está falando assim, né? Então nós recebemos Deus Pai, está cuidando de nós, né? Então é isso aí. Tem algumas religiões que acreditam que o mal, não, ele é, como fala, ilusão, que o mal não existe, né? Que nós não temos, é muito longo, amplo também, e assim, que nós temos que ter o pensamento positivo. Se a gente tem o pensamento positivo, o mal é o mal não existe, né? Não vai atrair ninguém, né? Não sei, muita gente conhece, né? Estava assistindo o Globo Repórter, não, que foi sexta-feira. Globo Repórter, né? Não, das pedras. A moça tinha acho umas 10 pedras na bolsa, verde, amarelo, azul, não sei o que, tudo uma para atrair, uma para atrair aquilo, né? Aí eu falei, Vitor, puxando o saco dele, que ele foi há um tempo num lugar para ficar pedra, e ele trouxe uma pedra assim, um jacaré, a boca do jacaré, assim, uma outra pedra grande lá, que ele achou bonito. Tem, foi? O ajuste, a pedra na loja, e tem lá em casa uma pedra, a boca do jacaré. Daí eu brinquei com o Heitor, né? Eu falei, Heitor, acho que é por isso que não traz uma olhada aqui em casa, olha o tamanho da pedra. Aí eu falei, tem que pôr na bolsa, eu falei, não vai caber no seu bolso. A mulher carregava tudo, eu falei, gente, quantas coisas, quanta coisa. Uma moça bonita, estudada. Gente, como que é? A pessoa pode ser tão cega a ponto de achar que uma pedra azul, uma pedra verde, hoje vai acontecer isso, a pessoa não apareceu outra coisa também que não fechava nenhum negócio, que ela ligava para a astróloga em outro estado, e a astróloga falou, você não pode, hoje não é dia de fechar negócio, até a mulher não sei das quantas,
pode. Ela ligou para a mulher e só foi fechar o negócio depois das 6 horas da tarde. Isso aí era astrólogos no mundo, e o mundo. O pior disso dentro da igreja, um irmão, telefona para a profeta, novo estado, ou novo sair, para perguntar o que vai acontecer. Até a pessoa que estava fazendo isso com a mulher de Deus, e ela falou, chegou uma hora e falou, escuta, você precisa ver na palavra, na oração, na intimidade com Deus, o que Ele está querendo mostrar para você. Porque nós também profetizamos assim, não somos Deus. É pior que beleza, a cabeça dessa profeta aqui recebendo, de cada 5 segundos o telefone é a mesma coisa, no caso. Nós também temos, entra no Eu ia tudo no seu lugar. Vamos lá, eu quero nada. Depois que eu me converti, eu creio, onde eu vim aqui, eu acho que o moço é muito usado por Deus e tal. Mas eu não gosto de ir atrás de profeta. Eu ia antes do mundo levar, queria saber, agora meu futuro pertence a Deus, né? Eu sei que meu futuro é no céu, então o resto é consequência. Ninguém faz isso, eu profeci, quando ele já tem que ser uma afirmação de Deus. Então, mas eu sei, eu não vou atrás disso. Todo mundo vinha profetizar, entendeu? Eu sei que Deus é mais forte, mas tem gente que faz realmente isso. Não, vou lá porque aquela pessoa é velha, eu vou lá, e depois a pessoa vai entregar isso. Mas aí grave é o nosso papel, né? Aí é o nosso papel, né? Como a irmã falou, graças a Deus a profeta que é profeta, né, de verdade, não é assim, né? Busca na palavra, eu, né? Então tem que ser assim, a pessoa que tem equilíbrio, que tem sabedoria, que realmente está no domínio de Deus, faz isso. E tem uns que começam assim, depois de infelizmente, né? Mas isso é Deus. Isso é a verdade. Ele tem um problema, ele passou uma situação uns anos atrás e veio um profeta, um homem de Deus lá, graças a Deus, e ela chamou ele, o filho. E esse profeta profetizou, falou, olha, isso. Aí, eu fiquei boba, por isso que eu falo, às vezes você dá tanto ênfase para Deus e quando a mão pegou a religiosidade, você acaba. Porque era problema com a namorada, ele falou, larga, não. O profeta falou isso. E ele está porque eu admiro demais. Ele me trazia todos os dias, ele marcou na Bíblia, ele disse, olha essa filha. O homem, eu corri desse homem, mas só que a hora que eu passei, o homem chegou. E a minha mãe me chamou. E o que o homem profetizou, ele chegou na casa dele, ele falou que ele dobrou o joelho, ele orou, e ele falou assim, olha, foi, aí por isso foi para o Salomão, tá? Dentro do texto. Então, para mim, ele falou, eu não entendi, mas nele foi direitinho, porque ele me explicou como ele fez isso. Só que, olha, tudo que é grave as coisas, ele, na hora, ele entendeu, ele viveu. Só que depois ele voltou atrás. E hoje ele leva adiante uma coisa. E a gente tem só a misericórdia de Deus para que ele converse com essa pessoa. Ele ouviu, fez até o certo ponto. Depois ele voltou atrás. E hoje é uma coisa. E ele nem se lembra, ele nem percebe. Ele continua na presença de Deus, ele vai na igreja, isso aqui. Mas não pegou da religiosidade. Porque daí ele saiu também. Então, ela profetiza, né? Meu irmão também estava na roda de noiva. E a pessoa profetizou, vocês vão fazer isso. Só que para isso, tem o si, né? Tem que ser a parte B, né? Se você permanecer, se você Aí eu falei pro Vasco, tá? Mas Deus profetizou isso, então, mas ela não faz parte dela. Entendeu? Porque a profecia era para você casar, para você ter um filho, mas a segunda parte não cumpriu aquilo, então passou.
Então, a profecia também é se você fizer a sua parte, né? Se você permanecer. Não é Deus é Deus. Deus é fiel, mas Ele quer que você Ele é fiel à palavra dele, né? Ele é fiel também, ele não fica a palavra dele. Então, Você é a bênção, não sou a abençoadora, né? porque na verdade, nós estamos falando assim do mal, que, né, que das filosofias do pessoal que acredita no mal. Mas do mal dessa maneira, claro que o mal existe, e até negando que o mal não existe, né? Mas assim, para nós o importante é o pensamento do cristianismo, né, que é o que nós estamos inseridos, que é o que nós praticamos, né? O sofrimento não é uma religião como pensa algumas religiões de filosofia. Nós sabemos que o sofrimento existe, é passageiro, podemos perceber que os cristãos que sofrem não se entregam. Né? Os que sofrem estão aí, estão sofrendo já, mas eu estou falando também de cristão maduro, né, gente? De cristão que realmente, que assim, nós não vamos lá e falando, não, cristão que realmente, e é como diz, tem paz para todas as coisas, até na igreja, tem, né, paz da infância, eu posso estar com 50 anos. Se eu comecei hoje, como eu tenho que estar, né? Começar daqui a não vou passar da fase daqui. Só que, de repente, Deus me propósito muito grande, e olha, eu completo, vou estar, né? A gente sabe que não é assim de Deus. Há uma exceção, claro, né? Mas Uma coisa, deixa eu falar, o que você tem que passar, não adianta, se você tem que passar, não sou eu que vou passar. Então, eu estou lembrando disso muito, como eu, assim, não nem está aqui, né? Assim, tá morte. Eu desejo a morte um monte de vezes, entendeu? Porque eu tinha muita dor, e daí? E daí no hospital, lá uma das vezes que quase saí do hospital, entrou uma pessoa católica, ela falou que estava indo no espiritismo, e eu desejando a morte sozinha na minha cama, lá com dor, e ela falou, não, o que você tem que passar, você vai passar. Mas Deus está com você, e daí? Aí eu fiquei meio que sem entender, eu falei, não, mas eu quero a morte, mas não é para sua morte. Não é para sua morte. Porque aí você vê sozinha, sofrendo, com dor, todo mundo esgotado já, querendo morrer, e eu já queria morrer, e daí? Ele falou que não. Mas ele usou uma pessoa que estava passando no corredor, que era um paciente também, e daí? Mas isso eu falei. Aí eu equilíbrio que você tem que ter. Aí o médico virou para você, o que você está passando, a pessoa já tinha morrido por ele. Eu disse, mas eu quero a morte. Ele falou, não, você não vai morrer. Porque é Deus que tem a autoridade na nossa vida, né? É Ele que tem. Ele falou, não, você não vai morrer. E aí você usou um paciente que não tem nada a ver com a pessoa que está passando no corredor, cheia de dreno também, e ela usou entrou no meu quarto e falou. Quer dizer, Deus usa quem Ele quer, mas Quem Ele quer. na hora que Ele quer, na hora que Ele quer, você estava tentando se Mas eu não estou falando aqui, você entende? Eu não estou falando aqui de que da pessoa, Nós estamos de que procurando eu não estou falando de nada, se ele quiser usar a palavra do Deus, ele quer. Mas eu estou falando assim da pessoa permanecer firme diante do sofrimento. Nós sabemos que o sofrimento existe. Você é de Deus, não é? Mas você não estava na luz suficiente para cuidar disso. Entendeu? Isso que eu estou falando. Eu desequilibrei sozinha. Exatamente. Eu lembro também uma fase da minha vida, como eu falei, no grupo de oração, eu liguei para o time, ligava para a cidade, ligava para sabe assim, não, sempre tinha. Um dia Deus falou assim, mas sempre um dia Deus falou para mim. Não, aí um dia eu não consegui falar com ninguém. Não telefone nada, não tem mais nada. Aí Deus, mas Deus falou assim, agora você começa a me sozinho. Vem buscar você, você. Então, é o que aconteceu com você. Você já estava na presença. Tem umas coisas que ainda Deus não revela, né? Pra gente. Né? Mas nós não podemos nos desesperar. Porque nós não sabemos amanhã. Nós temos que viver o hoje na presença do Senhor. Né? Então, o que ele está falando é que realmente o sofrimento ele existe. Nós não somos assim. Só quem está com Deus, só quem está com Deus não. Sofre. E não sofre mais de favor, não tem vermelho, e sofre a mesma coisa, tá? Então é que isso que é algo que a gente pode suportar. Igual a coisa falando, né? Nós sabemos que o mal ele passa pelo Filho de Deus. É que Deus permite, né? Porque Deus é soberano. Se a gente falar que Deus não permite, Deus não está no controle, então, né? Então a gente sabe que a consequência do mal não é eterna. E sempre Deus está lá no controle. E um dia nós vamos ver Deus face a face,
né, que nós não vamos ter mais, como eu já falei, isso aqui é um ano. Na verdade, ele decide em 3, mas que vem tudo fechar, né? Em vez no tempo, no domínio, no equilíbrio, e aí ele vai falar sobre o domínio da vida. Ele vem falar principalmente do mal, por quê? Porque é o mal, né, a Anitta leu, né? Ele fala mais do mal, porque é o mal que nos interfere. Que é o mal que acha mais significativo. Nós estamos bem, nós estamos preparados. Né? Então é o mal, ele que tem brasa, né? Aí personalizar. Eu também, para Eu não falei sobre isso, eu estou falando. Eu vai estar falando que chamou na Então, gente, agora eu vou ler que aí conclui, né, tudo que a gente nós falamos, né? Eu vi os pés todos, tá? Vamos para casa para refletir, no domingo trazer alguma pergunta diferente, algum testemunho, né, para contribuir, para acrescentar, seja livre, sabe? A gente tem uma coisa aqui para aprender, compartilhar. Eu gosto de tudo isso, faz tempo que eu quero fazer. Com esse negócio de sofrimento. Bom, essa é a minha maneira de pensar, né? Às vezes eu estou vendo a Bíblia, a gente sempre lembra de lembrar do passado. Mas é que é um negócio. Eu acho que a gente tem que lembrar do que a gente passou, porque é uma maneira de você comparar. Você viveu e que você passou lá, mesmo lá, mesmo lá lutando na presença de Deus, mas Deus completou, porque é um testemunho. Se não fosse Deus, só Deus sabe onde eu estava agora. Então, porque o ser humano, isso é do ser humano. Pelo Egito, lá, né? Tanto que Deus fez, Deus fazia, eles adoravam, outros esqueciam, Então a gente não lembra, a gente esquece, a gente vai acabar achando que eu estou bem, por quê? Porque eu sou isso. Então acho que a gente tem que lembrar do passado, mas não para sofrer. A gente tem que lembrar para comparar. Para comparar como você estava, da onde Deus te tirou. Não lembra de onde te tirou. Não lembrar do passado. Mas não lembrar para ficar ali assim, coitado, eu sofri, nós sofrimos. Vamos lembrar ela sempre nos ajudou, né? E às vezes talvez que ela está aqui na frente, eles que olham ela fica na minha cara, ela só vai permanecer na frente e ela se dela. Tem que ver, não é uma pessoa que tem que chegar, né? Eu lembro que a Anitta falou uma vez que, nossa, a Carmen, ela nos deu uma coisa, né? Ela fortaleceu tanto, né? Sem conviver, entendeu? Então, aí você não sabe, né? Aí talvez a gente não fala, não tem, tempo talvez, né, de falar, de conversar, porque nós temos que estar no melhor, que um pouco a gente conversa, algumas coisas, né? E ela falou, olha, ela era nova, a gente já estava voltando na igreja, graças a Deus. E aí ela falou, nossa, eu estava passando aí essa situação também, a minha era fichinha, perto dela, e me fortaleceu. Então, falei, por isso que a gente fala assim, a carne, e espero que você não. Porque ela glorificar o Senhor, né? Porque Deus quis assim, e eu fico aqui, eu fico quietinha, mas eu fico absorvendo muitas coisas, né? E eu peguei assim, esse versículo que o irmão falou, eu gosto de muitas coisas, né? E eu gosto muito de viver a vida. Eu gosto de ler a Bíblia, mas eu gosto de viver a Bíblia. Essa é a verdade dele. Gosto das coisas, Paulo diz, ele tinha gostado de tantas coisas, né? E o que a Bíblia fala, o que vai ser para ela? Será que é a Bíblia que você passou? Será que é o que você está passando? Será que é o que você passou? Nada pode nos preparar para a vida, nada. Porque tem algo mais excelente nos esperar. E o apóstolo Paulo mesmo, ele fala isso, esquecendo-me das
está com tem gente que acontece, tem gente que parece que já tomaram no meio, que resolveram dominar, sabe, assim, mas eu falo assim, não, eu tenho que esquecer as coisas para aprender, eu só tenho que lembrar disso, para educar você, para educar você, para quando as pessoas me levar para Mas não se esqueça. Deus me levou numa situação que a mulher que eu conheço próxima de mim estava pedindo. Não, mas ela gosta ali e trabalha próxima ali, a gente fica pensando. E aquela mulher estava desesperada, e eu estava andando, e ela chegou, sentou do meu lado. Aí eu falei, tudo bem, velho? Ela, caramba, aí ela falou assim, Carmen, como você está assim, não está olhando, né? O que é? Aquela menina que eu olhando assim, Deus, então, eu batei para edificar, entendeu? Para falar, né? E as pessoas querem responder alguma coisa. Agora eu vou lá direto, normal, na página dela, sabe? Enfim, aí eu contei o meu pedido para ela. Porque eu não vou chamar você. Não, Deus, já ficava, eu vou te contar, eu não sei. Agora eu queria, mas eu gosto, assim, porque não que eu gosto, eu gostei. Aí, droga, hoje, né, o que Deus fez na vida da filha dela, né, Deus fala, porque o homem estava fundido aqui na Campina, estava fundido na casa do outro, porque querem matar ele, ela foi tá? Lá. E aí foi isso, meu Deus, cuidado, Senhor, sabe, edifica a minha vida, Esse é o exemplo. A Macedônia está aqui, ó. A Macedônia está depois do Quando eu comecei a ser brasileira, eu agradeço o louvor que tinha, porque era uma vez. O grupo de louvor é só de senhoras, e sempre contando o que acontecia. A filha falou, nossa, eu vou na igreja, eu não vejo, toda vez que você vem da igreja, você fala alguma coisa. Então, passava pra gente. Passa aí, né? Algo maravilhoso, era quem está aqui era, né, a certeza da alma, a gente recebia muito. Mas eu acho que ainda recebe. Agora, mas eu acho que eles recebem. Eu sei melhor, eu já movimento, ela fez
vendo apenas parte dessa, que é, na verdade, muito ampla. É preciso conhecer os planos do Senhor para ter uma visão abrangente. O desejo de conhecer o plano inteiro de Deus tem como objetivo buscar um sentido para a vida. Porém, o ser humano consegue apenas ver parte do plano. Isso porque o tempo é um fator que limita a sua visão. Essas duas verdades agem no interior do ser humano e fazem com que brotam nele incompreensões sobre a existência. É por isso que muitas pessoas falam: Senhor, por quê? Ou por quê, Senhor? Todos querem saber o motivo ou a razão de Deus permitir doenças, acidentes, fracassos, perdas familiares e financeiras. Também entra em questão o fato de muitos obterem sucesso com muita felicidade, saúde e prosperidade sem aparentemente merecer. Diante dessas questões incompreensíveis e necessárias, saber que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam. Também é necessário ter que nenhum pardal cai no chão sem o consentimento de Deus. Mesmo que a visão seja limitada pelo tempo, Deus continua no controle da vida de cada ser humano, fazendo e nação. Confio nele, pois ele diz: sou eu que tenho os planos, sou eu que conheço os planos que tenho para vocês. Diz o Senhor: planos de fazer prosperar e não nos causar dor. Planos de dar esperança e luz. Jeremias 29. Muito bom, né? Fechou com chave de ouro, né? Esse plano de Jesus. A minha filha vai dar um pouco, vou dar inteira. Por isso que a gente queria o Apocalipse, que a gente estava falando do Apocalipse. Cada coisa, Você sabe que em Apocalipse tem coisas que já aconteceu, que vai acontecer. Então, né, e aí a pessoa não sabe. ela quer retirar um pouco de tudo. Ontem tudo conhecia. Ontem uma cliente estava lá no salão e reclamando, né? Porque a mãe dela morreu uma semana antes do Dia das Mães. Ela não mora aqui, né? E ela tinha dinheiro e não deu o dinheiro para a mãe dela para você. E a mãe dela morreu uma cirurgia na PUC. Aí ela assim: mas se eu tivesse dado dinheiro para minha mãe, quem sabe minha mãe tivesse morrido.